Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos para o livro de Mateus, por favor. Abra sua Bíblia comigo. No capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 21. Claro que talvez deva ser uma passagem, uma passagem bem conhecida já, né? E todos já devam ter ouvido falar pelo menos uma vez ou outra, ou sabem muito bem do que se trata. E ainda para aqueles que nunca ouviram, nós vamos aqui falar sobre esse tema, ler um pouco desse texto, e ele é muito pontual e muito direto para nós. A partir do verso 21, Pedro ele faz um questionamento aqui com Jesus. Pedro é um cara assim que, se a gente ler um pouquinho mais da história dele, um pouquinho mais da maneira de ele se comportar assim diante de Jesus, era um pouquinho diferente dos outros. Tinha uma particularidade assim que às vezes a gente pode até, não sei, se escandalizar com a maneira dele, mas meio direto, assim, meio bruto, meio áspero na maneira de falar, de reagir e tudo. E eu não sei, o texto não me fala a respeito disso, mas eu imagino que na maneira de ele agir, ele devia estar do lado de Jesus, assim, e fala: então, Jesus, os caras fazem isso, aquilo, aquele outro, e quantas vezes eu tenho que perdoar esse que faz isso comigo? Eu fico imaginando a maneira de ele questionar Jesus, assim. Às vezes é a nossa maneira braba, assim, né? De olhar para alguém e falar: então, é sério mesmo que essa pessoa fez isso de novo comigo? Eu vou ter que aguentar, vou ter que perdoar, vou ter que ficar quieto. Foi mais ou menos esse questionamento que ele fez com Jesus aqui, eu creio nisso. E para não fugir do texto, o texto diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mas já não basta? Uma só já não aguento, já não consigo, vou ter que perdoar 7 vezes isso? Com toda a calma do mundo, com toda a sabedoria do mundo, Jesus vira para ele e responde, no verso 22. Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Se a gente for fazer essa conta, é claro, dá um número exato, e eu acredito que ninguém vai ficar contando quantas vezes já perdoou alguém, né? Talvez você seja daquela pessoa que fez uma vez para você alguma coisa, não tem perdão. Essa palavra cabe também para isso, no final você vai entender. Talvez você é aquela pessoa que, se alguém faz alguma coisa contra você, você perdoa uma vez, duas, três, mas no final de 3 ou 4 você cansa e não quer mais saber. Aí vem Jesus e me fala numa conta dessa, 70 vezes 7. Então quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes alguém. É quase isso. É quase isso. A palavra ela é muito, como eu vou dizer assim, muito simbólica, né? A palavra de Deus, ela usa expressões ali para nos dar ideia de alguma coisa, como o perdão, por exemplo. É claro que você não vai contar quantas vezes você perdoou ou não alguém, mas esses 70 vezes 7 eu entendo que você deve perdoar até perder a conta. Até com que você não precise mais se lembrar daquela situação que você precisa perdoar. Quantas vezes já te aconteceu ou deixou de acontecer? Eu acho que é isso que esse verso quer trazer para nós aqui, nesse entendimento. O perdão, ele não tem que ser condicionado a quantas vezes, ou quem foi, ou que tipo de erro foi, né? Porque se tomarmos por base Jesus, ele nunca chegou perto de alguém e ficou pensando, ficou relutante. Ah, você eu vou perdoar, mas por causa disso, daquilo, daquele outro. Ou, ah, você eu perdoei uma vez, eu não vou perdoar de novo. Não. Se a gente seguir o exemplo dele, é simples de entender, né? Ele não olhava para quem, bastava com que a pessoa realmente e verdadeiramente se arrependesse.
daquilo que tinha feito e entendesse que aquilo estava ofendendo, que aquilo era mal. E dessa forma, Jesus o perdoava. Então, ele nos deixou essa lição, né? Se a gente seguir um pouquinho mais o texto, para o próximo capítulo, no capítulo 19 ainda do livro de Mateus, o verso 13 e o verso 15, do 13 ao 15, né? Jesus, ele usa até como exemplo as crianças, né? O verso 13 nos diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Por que logo em seguida, aqui falando em perdão e tal, é usado esse exemplo por Jesus das crianças, né? Para que possamos entrar no reino dos céus, temos que ser como as crianças. A criança tem a inocência, a criança tem ali a pureza no seu coração. E quem de vocês aqui já ouviu uma criança falar que não vai perdoar aquilo que fizeram para ela? Uma criança em sua consciência, ela não tem esse sentimento com ela de mágoa, de rancor, de raiva, que vamos cultivando esse sentimento à medida que vamos crescendo, né? Enquanto crianças, para nós, é tudo muito diferente. E à medida que vamos crescendo, vamos cultivando esse sentimento, né? Vamos guardando isso lá no fundo, vamos alimentando esse sentimento e isso se torna mais tarde numa falta de perdão. Isso se torna difícil para nós remover isso que desde de adolescência e até a fase adulta já foi cultivado. Você já experimentou brigar com uma criança? Já teve essa experiência de brigar, falar alguma coisa assim na hora do nervoso mesmo, colocar para fora, mesmo sem querer, assim, palavras duras, que muitas vezes exageramos, às vezes até numa correção com uma criança, mas se passar 2, 3 minutos, você olhar para essa criança, você brincar, você dar um sorriso, pronto, ela esqueceu tudo aquilo que aconteceu e ela já está falando contigo de novo. Eu acho que uma criança não tem em seu coração tanta maldade para ser falsa a esse ponto. Senão Jesus não usaria esse exemplo aqui, de que devemos ser como as crianças, né? Devemos ser como as crianças. Puros, sinceros e não guardar os maus sentimentos. Quero voltar um pouquinho aqui no capítulo 18, do qual estávamos falando, para que a gente possa usar um exemplo mais claro para a nossa vida aqui. Jesus ele falava muito sobre parábolas, falava muito através de parábolas para relatar o que estava acontecendo, para tentar contextualizar aquilo que acontecia num determinado momento, né? Ele usava um paralelo, uma história paralela para fazer com que as pessoas entendessem de maneira simples o que estava se passando naquela hora. E depois do questionamento de Pedro com Jesus a respeito do perdão, no verso 23 ali Jesus começa utilizando essa parábola. Eu não vou ler todo o texto, eu vou resumir um pouquinho a história aqui para ficar um pouco mais curto, mais dinâmico a nossa conversa. Mas a partir do verso 23 ele fala basicamente o seguinte, que o reino dos céus ele é como o Senhor daquela época que queria acertar contas ali com o seu subalterno, né? Ele queria acertar contas ali com os seus servos. E chamou um dos servos e foi cobrar esse servo de uma dívida que ele tinha. Então, o servo desesperado, sem saber o que fazer, sem dinheiro para pagar aquela dívida, e chegou à frente do rei, do senhor ali, né?
e clamou a ele, pediu por favor, pediu que não cobrasse, que de alguma forma ele poderia se esforçar para pagar a dívida num determinado tempo maior, ter um prazo, algo assim, né? Resumidamente, ele estava pedindo um perdão por aquela dívida, uma maneira de negociar aquilo, uma maneira de aliviar o castigo que ele sofreria se ele não pagasse aquela dívida. E diante disso, o Senhor ali perdoou essa dívida. Ele falou, não, tudo bem, eu vou reconsiderar isso, eu perdoo a sua dívida, tudo bem, vai, siga o teu caminho e tudo mais. Então, este servo, ele estava numa condição de necessidade daquele perdão, e pediu o perdão daquela dívida, foi aceito, ele foi liberado daquilo. Então, todo aquele peso de dívida e tudo que estava sobre as costas desse servo, ele foi aliviado, vamos assim dizer. E o que esse servo fez depois que saiu da presença do Senhor que estava o cobrando? Na primeira rua que ele passou, que ele cruzou, ele achou alguém dos seus subservos que devia a ele algo. E sem pensar, na primeira oportunidade que ele teve, ele chegou a essa outra pessoa e foi cobrar a dívida que o outro tinha com ele. Então você vê como o perdão é algo que, se não fizermos atenção, ele é muito rápido para esquecermos. Né? Foi o que eu falei aqui já no início da conversa, no início do vídeo, que é um assunto que deveria ser muito bem resolvido, muito bem fixado para nós, mas rapidamente esquecemos. Por quê? Este homem tinha acabado de ser perdoado da sua dívida. E o que ele fez já em seguida, na primeira oportunidade, ele foi cobrar outro que o devia. Então aquele senhor que o perdoou a dívida, quando viu essa atitude dele, mandou-o chamar e falou, como assim? Que eu te perdoo e você vai direto cobrar o outro, você não perdoa o outro, né? Então, é uma situação um pouco complicada. Aqui no verso 32, eu quero finalizar essa reflexão com isso. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, e você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que deveria. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que eu quero dizer com isso aqui, meus irmãos? Que assim como chegamos a Deus, assim como nos apresentamos diante dele, nos jogamos aos seus pés, e um dia pedimos perdão pelos nossos pecados, para que fosse apagada toda a escrita de dívida do nosso nome, para que fôssemos salvos em nome de Jesus, pelo aquele sacrifício feito lá na cruz, o Senhor, sem olhar e sem pensar duas vezes, pelo nosso pedido, pela nossa oração, Ele nos perdoou de coisas terríveis que fizemos, que talvez ainda venhamos fazer. Mas você não é capaz de perdoar o teu irmão por coisas muito menores. Então isso é justo? Então isso é correto? Não precisa responder, mas que essa pergunta fique no seu coração. É correto que imploremos a Deus o nosso perdão. Deus, eu quero ser perdoado. Deus, olha, eu errei, eu falhei, eu quero ser salvo e eu acredito no Senhor. Por favor, Senhor, me perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, perdoa, Senhor, esquece tudo. Mas assim que finalizamos a oração com Deus, nós lembramos daquele irmão que pisou no nosso dedinho do pé lá na semana passada e não somos capazes de perdoar. Não somos capazes de olhar para o nosso irmão e perdoá-lo. Uma vez, duas vezes, 490 vezes.
Outro exemplo que eu quero utilizar aqui, que Jesus nos deixa, está lá no livro de Lucas, no capítulo 6, do verso 12 ao 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Assim termina o meu verso 16. Espera lá, tem alguma coisa errada aqui. Ou sou eu que penso que está errado? É isso mesmo que Jesus orou, escolheu 12 discípulos, mas no último ele escolheu aquele que ia trair. Então Jesus não sabia que ele ia trair. Eu acho que sabia. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, ele conhece o fim desde o princípio. Ele já sabe do que eu vou pedir antes mesmo de eu falar. Ele sabe aquilo que está no meu coração. Então ele não sabia que Judas iria trair. E o que ele fez? Ele sabia que Judas iria trair e falou, não, você vai, caça a tua turma, vai para outro canto, eu não quero você comigo. Porque o que você vai fazer está errado e tudo. Foi isso que ele fez? Não. Ele escolheu, andou junto, tratou como amigo, ensinou, fez tudo o que podia ao lado de Judas, que seria um traidor. E o que isso tem a ver com perdão? Né? O que isso tem a ver aqui com o tema que a gente está falando? Por quê? Se o Senhor já não o perdoasse, se o Senhor, sabendo do que ele ia fazer, não tivesse a intenção já de perdoá-lo, sabendo quem ele era, o que faria e o que não faria, ele já nem tinha trazido Judas para perto. Mas ele trouxe, fez o seu melhor. Por quê? Porque quando estamos nessa condição, quando perdoamos aquele que nos traiu, quando perdoamos aquele mesmo que vai nos trair, porque o perdão, como eu falei antes, não é uma condição. Eu vou perdoar você porque é você. Você é mais legal comigo, está mais perto de mim, aquele eu não vou perdoar. Não tem nada a ver com isso. O perdão é para todos. E se Jesus já sabia que ele ia perdoar, por que assim mesmo ele escolheu, deixou com que Judas o fizesse e o traísse? Porque quem fez errado, quem traiu na situação, foi Judas. Não foi Jesus. Jesus ele estava cumprindo o seu papel, ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, ser o melhor, ser amigo, ser companheiro, ensinar, pregar da sua palavra. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. É isso que muitas vezes nós não fazemos. Faça somente o seu papel. O que o outro fez ou vai fazer não é da nossa conta. Porque apesar de Judas ter feito o que fez, ter traído Jesus, Jesus não deixou de ser o que ele era. A minha atitude, o meu perdão não depende do que o outro vai fazer para mim. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, mesmo que o outro me faça mal. A atitude daquele outro, ele não pode mudar quem eu sou. Não tem como. Lembre-se que aquilo que o outro vai fazer contigo, às vezes mesmo se aproveitando de uma bondade, de
daquilo que você é, daquilo que você carrega ou da palavra que você prega? Aquilo que ele vai fazer com você, aquilo que vão, talvez, aproveitar-se da sua bondade, não vai ser cobrado de você. Ah, mas eu vou perdoar, eu estou sendo feito de bobo e isso e aquilo. Não, não tem nada a ver com isso. Você está fazendo o seu papel, você está fazendo a sua parte, você está fazendo aquilo que a palavra nos orienta a fazer. Se o outro vai agir de má fé com a tua bondade, vai fazer errado contigo, quem vai prestar conta é ele com Deus, porque a atitude é dele, a traição, o erro, o falar mal, o que quer que seja contra ti. Quem vai prestar conta é ele, não é você. Eu agradeço por poder estar falando desse tema, porque, claro que por Deus, eu creio, eu já fui perdoado, as minhas dívidas já foram apagadas, o inimigo não tem mais acusação sobre a minha vida. Mas fisicamente, terrenamente, como pessoa, como homem, como filho, como marido, como irmão, eu também já fui perdoado. Eu também já errei. E eu, graças ao perdão, eu tive essa chance de poder estar aqui hoje falando e testemunhando disso. Se não fosse um perdão, se eu ainda tivesse sido condenado pelos meus erros, talvez eu não teria essa oportunidade de estar aqui. E lembre-se, aquele erro que eu cometi contra outras pessoas, sou eu que vou prestar conta. Tudo aquilo de errado que eu plantei, eu já colhi. Eu já colhi frutos amargos. E depois desse perdão, depois desse renovo, a gente começa a plantar diferente. A gente começa a fazer outro plantio na vida de quem a gente errou, mas na vida daqueles com os novos ainda que vão vir na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa plantar novos frutos para colher novos frutos. Plantar bons frutos para colher bons frutos. Porque de tudo isso eu vou prestar conta mais tarde. Ah, e mesmo assim continuam me fazendo mal, falando, tendo atitudes ruins? Sim. Só que daí eu lembro de que quem vai prestar conta com tudo isso daqui que está fazendo é aquele que está agindo de má fé. Porque enquanto a gente faz algo errado, ainda que prejudique outras pessoas, que a gente não tem consciência daquele erro à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus trata isso como ignorância. Nós não conhecemos aquele erro. Mas a partir do momento que conhecemos e continuamos errando deliberadamente, eu sei que está errado, mas eu vou fazer porque eu sou assim, eu nasci dessa forma, eu não vou mudar, isso tem um peso maior, isso tem uma consequência maior. Então, conhecendo a Jesus, conhecendo a palavra de Deus, nós devemos agir diferentemente. E por que eu digo que aqui, quem Judas era, o que ele fez, não mudou quem Jesus era? E por que eu usei esses exemplos de aquele que te faz o mal, não cabe a você julgar ou deixar de perdoar ou isso e aquilo, porque quantos aqui sabem, depois da traição, qual foi o fim de Judas? O que ele fez, o que ele passou, o que aconteceu? Porque aquilo que fazemos de mal tem uma consequência para nós. No livro de Mateus, o capítulo 27, o verso 3 a 5, nos relata exatamente o que aconteceu depois de Judas depois de ter traído Jesus. O verso 3 nos diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí um sangue inocente. E aí qual foi a resposta que ele teve aqui? Daqueles que ele devolveu as moedas, né? Eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Foi você que fez errado, foi você que traiu, foi você que pisou na bola. É você que vai ter as consequências, não é Jesus.
por ter perdoado, por ter deixado de perdoar, ou enfim, você fez, você paga. E se ele não tivesse, porventura, morrido, se ele não tivesse se enforcado, se Jesus talvez não tivesse sido crucificado, né? Ou vamos trazer isso para um exemplo mais real aqui. Temos uma situação onde devemos perdoar, a palavra de Deus nos diz, pronto, e aí? Vou voltar, mesmo perdoando, vou voltar a confiar, conviver, vou fazer negócios de novo com essa pessoa que me passou para trás, e aí? Como é isso? Como funciona isso à luz da palavra, né? Lembra que são duas coisas bem diferentes aqui, tá? Quero dizer para você que o perdão é uma coisa. Nós devemos sim perdoar aqueles que nos fizeram mal, devemos perdoar aqueles que nos mentiram, nos traíram, nos passaram para trás. Mas a condição de perdão e de confiança, elas são duas coisas diferentes. Não é porque você perdoa que você ainda é obrigado ali a confiar ou a se relacionar de novo com essa pessoa que te fez o mal, né? São duas coisas diferentes, a gente não pode esquecer disso, porque perdão, ele te cura, ele te liberta, ele te tira de uma situação de prisão com aquela pessoa que te fez o mal. Só que o perdão, ele não te dá amnésia, ele não te dá perda de memória. Você não vai esquecer aquilo. A diferença disso é que quando você se posiciona em perdoar uma pessoa, aquilo que ela te fez, aquilo que ela te causou, aquele mal, não pode mais te ferir. Você lembra, você sabe muito bem o que aconteceu, mas isso não te fere, isso não prejudica mais a tua vida. Você pode ver a pessoa, cumprimentar a pessoa, você pode falar com a pessoa, enfim, o relacionamento e a confiança, isso vai partir de você, mas não é uma coisa que vai ser apagada da sua memória depois do perdão, né? Você decide perdoar, você toma uma posição e é o trabalhar de Deus na sua vida, é o Espírito Santo que dia após dia vai trabalhando para que isso seja amenizado em você, para que essa dor seja apagada, mas não a memória. Você vai lembrar muito bem daquilo que aconteceu, você vai saber, vai poder contar depois, eu espero, como testemunho, que aquilo serviu para ti alavancar, para te fazer crescer, não para te derrubar. Amém? Enquanto você não perdoa, você está segurando aquilo, você está tomando aquele veneno, esperando que a outra pessoa morra. Isso é a tradução da falta de perdão. Você fica preso àquela pessoa, você fica preso àquela situação que você não perdoou, e você se fere, você se faz mal. Porque muitas vezes, aquele que nos fez mal, aquele que nos feriu, aquele que nos magoou, passou 2, 3 dias, uma semana, já não lembra do que aconteceu, já vive a sua vida tranquilamente, normalmente, e você agarra isso para você, não esquece, não perdoa, não solta, e você se machuca, você se fere, e você fica preso. E para finalizar, o último ponto que eu quero trazer como reflexão a respeito disso é que quando perdoamos alguém, tomamos essa decisão, essa posição de perdoar alguém, não é simplesmente porque aquela pessoa merece um perdão. Porque se formos olhar por esse ângulo, se formos olhar dessa maneira, perdoamos porque a pessoa mereceu o perdão, ela pediu, ela fez algo para ser perdoada. Se formos olhar dessa maneira, o que temos nós de bom, o que temos nós a oferecer para Deus para que Ele nos perdoe? O que temos nós de tão bom que somos merecedores do perdão de Deus?
Eu mesmo já procurei várias coisas em mim. E olha, posso dizer para vocês que eu gosto de mim, né? Eu aprendi a gostar de mim, mas eu não achei em mim nada de bom que dissesse assim, por causa dessa qualidade, disso aqui, porque eu tenho isso, aquilo de melhor, eu sou muito bom, então Deus tem que me perdoar porque eu mereço. Não, eu não mereço. Eu não tenho nada de bom e nem a oferecer. Mas o perdão de Deus eu necessito a cada dia. Isso é uma necessidade, não é um merecimento. Então aquela pessoa que te fez algo, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que você ainda guarda alguma coisa, essa pessoa, ela não merece talvez o teu perdão, assim como você não merece o perdão de Deus ou de outras pessoas. Mas você precisa perdoar. Você precisa também ser perdoado por Deus. E como vimos no texto aqui no início, Deus ele vai te perdoar à medida que você também perdoar. A oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, ela fala exatamente isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Vocês já pararam para pensar nessa oração? Vocês já pararam para pensar nesse trecho assim? Deus, me perdoa da mesma maneira que eu perdoo o meu próximo. Senhor, me perdoa da mesma maneira que eu tenho perdoado os outros. Você já parou para pensar qual é o perdão que Deus vai te dar? Se a gente por tão pouco guarda tanta coisa de tanta gente, você imagina se eu orar assim para Deus? Nós temos que fazer atenção nas nossas orações, nas nossas canções. Será que realmente nós podemos cantar, orar dessa forma? Claro que podemos, nós somos livres. Mas, será que naquilo que cantamos, que oramos, tem verdade? Nós estamos vivendo isso para poder orar isso? E eu quero deixar essa reflexão, eu quero deixar essa interrogação para nós. Se nós realmente merecemos ou se nós necessitamos do perdão de Deus. E quando pedimos o perdão, seja para quem quer que seja, ou seja mesmo para Deus, temos que entender que, não precisa abrir, mas o livro de Romanos, no capítulo 8, verso 33, ele é muito claro em dizer quem é que nos justifica. Ele é muito claro em dizer que é Deus quem nos justifica. Então, quando pedirmos perdão, quando chegarmos mesmo a Deus pedir perdão, temos que entender que não precisamos nos justificar para um perdão. Olha, você me perdoa porque eu fiz alguma coisa, mas é por causa disso, daquilo, daquele outro. Eu só agi assim porque agiram assim comigo. Sabe aquela desculpa, aquela coisa assim de, olha, você me perdoa, mas eu só fiz isso por causa daquilo. E o perdão que temos que ter, o perdão que temos que liberar para as pessoas, que temos que pedir, e mesmo a Deus, ele não tem que vir com desculpas, ele não tem que vir com justificativas. O perdão, quando pedimos a alguém, olha, eu errei. E se possível, né, nesse pedido, com todas as informações, o dossiê completo. Eu errei porque eu falei isso nessa hora e eu sei que eu magoei, que eu errei, que eu falhei. Ponto. Não tem, olha, eu posso chegar aqui para minha esposa hoje e falar, olha, se me perdoa se ontem eu falei meio áspero, se eu respondi meio grosso assim, mas é porque você agiu assim comigo, então eu fiz assim, e daí fica aquele bate-rebate. Isso não é perdão, isso é desculpa. Eu tenho que me justificar para dizer que eu estou certo, por isso que eu não preciso pedir um perdão. E isso aqui, à luz da palavra, não existe.
Isso aqui não funciona, isso é desculpa, não é perdão. Amém, meus irmãos? Lembre-se de ter o coração como criança, de ser puro, de ser sincero. Não guarde o sentimento ruim. Se tiver que pedir perdão por algo errado, peça, não espere. Se tiver que liberar o perdão para alguém que te magoou, te fez alguma coisa, se você tiver a possibilidade de encontrar, de falar com essa pessoa, por favor, não espere. O perdão é cura para você, não é para aquela pessoa. O perdão te liberta da onde você está preso. Não vai deixar com que o outro viva a vida mais feliz. É para você se libertar. E o perdão não vem acompanhado de justificativa. Quem justifica é o Senhor. Amém? Que possamos ficar nessa reflexão, meus queridos.